Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sábado, dia 1º de junho, são 6 horas da manhã e a graça do Senhor está sobre você e sobre nós. Mais uma vez nós estamos aqui porque o Senhor tem nos abençoado. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida e a tua casa com paz, com graça, com amor neste dia, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso de número 22. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco nessa manhã por meio do teu Espírito Santo, dando-nos entendimento, compreensão da tua palavra, para andarmos sempre no teu caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero também lembrar você que amanhã nós temos culto com Santa Ceia. Participe, eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então a Efésios capítulo 5, verso 22, lembrando que ontem Paulo, ele terminou a porção que nós lemos, versículo 21, ou terminamos a porção do 5º capítulo de Efésios, aonde Paulo então disse assim no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados, esse é o princípio fundamental da submissão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Após Paulo falar sobre esse princípio fundamental da submissão, ele então vai aplicar o lar cristão e, em primeiro lugar, a esposa. Então ele diz assim no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, amados, a submissão da mulher ao Senhor Jesus, em obediência, em amor, andando no caminho do Senhor, esta mesma sujeição deve se refletir no seu casamento. Amém? Então, se a mulher ela é submissa ao Senhor, ela vai ser submissa ao seu marido. E aí nós temos alguns pontos importantes que nós precisamos pensar aqui, pelo menos citar nessa manhã. O nosso tempo é curto, mas é importante nós pensarmos nisso. Primeiro, a submissão ela deve ser voluntária. Ela deve ser voluntária, ela não deve ser obrigado ou obrigada. Assim como, amados, nós somos submissos a Cristo não porque ele nos obriga, mas de forma voluntária, porque nós o amamos. A mulher deve ser submissa ao seu marido de uma forma voluntária também. Amém? Segundo ponto, a mulher ela deve ser submissa ao seu próprio marido. Então, como esposa, ela limita-se ao seu próprio marido, ao marido que ela possui, que Deus deu a ela. Ela deve se limitar a isso também. Mas isso deve ser independente da condição pessoal e espiritual do marido. Ela deve se sujeitar. Não foi assim que Cristo fez conosco? Cristo não se sujeitou à morte da cruz, deu a sua própria vida para nos salvar. E até aquele momento nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras, por tudo que nós fazíamos. Então a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido, independente da condição pessoal que ele se encontra ou espiritual que ele se encontra. Ela deve ser submissa. Amém? Nós já falamos sobre a questão do divórcio, não vamos tocar nesse assunto hoje. Amém? Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Amados, Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça não é simplesmente uma parte do corpo, mas ela expressa a autoridade, a liderança. Então, Cristo lidera a igreja. E como ele lidera a igreja? Com amor e lealdade. É assim que ele lidera a igreja. E assim, amados, deve ser também, amados, o marido para com a esposa. E a esposa para com o marido, sabendo que ele está cuidando dela, que ele a abençoa, que ele foi colocado numa posição, que isso é muito importante, perante Deus, o homem e a mulher, eles são iguais. Porém, como casal, eles têm funções diferentes, então a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Amém? Então, amados, a liderança do marido, ele deve ser um reflexo dessa mesma liderança de Cristo para com a igreja.
Então essa responsabilidade, ela é mútua. Se a mulher deve ser submissa, o homem deve liderar a sua casa como Cristo lidera a igreja, com amor, com lealdade, a ponto até de entregar a sua vida, se for o caso. Continuando, versículo de número 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Veja, amados, nós estamos falando das mulheres casadas. Como eu disse, perante Deus, o homem e a mulher são iguais, mas como casal, ao homem foi dada uma função que ele deve cumprir, e nós falamos um pouquinho dela aqui agora, e para a mulher também foi dada uma função e ela deve cumprir. E ela foi dada uma função onde ela está sujeita ao marido. Amém? Ela deve estar submissa ao seu marido. Versículo de número 25. Maridos, amai vossas esposas. E olha como é importante. Veja, ele fala para a esposa, mas ele fala para o marido. Ele passa a responsabilidade da esposa, mas ele passa também a responsabilidade do marido. E ele então diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amados, olha a responsabilidade do marido para com a esposa. É a mesma responsabilidade de Cristo para com a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou como Cristo ama a igreja. Amados, aqui nós podemos ver, por exemplo, nesse texto, que Cristo, ele entregou tudo em favor da igreja. Como eu falei antes, a sua própria vida. E esse é o padrão de sacrifício e amor que o marido deve ter para com a sua mulher, o esposo para com a mulher, o marido para com a esposa. Esse é o mesmo padrão de sacrifício. Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Em certo lugar, diz a palavra do Senhor, que nós devemos cuidar da nossa esposa como vaso mais frágil para que as nossas orações não sejam interrompidas. O que significa isso? O marido ora, mas as orações elas são como que interrompidas, bloqueadas, cortadas, porque ele não ama a esposa como vaso mais frágil. Versículo 26 e 27. Então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, amados, o marido deve ter o seguinte desejo para com a sua esposa, para que a sua esposa viva e ande em conformidade com Cristo. E ele deve amá-la e deve orientá-la e deve ensiná-la, assim como diz a palavra. E como também a líder que ele é dentro da sua casa. O cabeça na sua casa, porque Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça do lar. Autoridade dentro da sua casa. E o versículo de número 28, nós vamos ver agora, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, o marido deve cuidar da esposa como ele cuida de si mesmo. Com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que ele cuida dele mesmo. É assim que o marido deve cuidar da esposa. E, amados, aqui também fala de outra coisa. Olha só, versículo de número 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, Cristo é o provedor da igreja, o marido deve ser o provedor da esposa. Então, o marido deve ter a responsabilidade de atender às necessidades da sua esposa, de cuidar das necessidades dela, de alimentá-la, de sustentá-la, de prover aquilo que ela precisa, em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 30. Vamos ler agora, por causa do tempo, inclusive, do 30 até o final desse capítulo. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Uma só carne. A palavra de Deus é muito clara: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Grande é este mistério. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si,
também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amados, o relacionamento do casal, ele deve expressar o amor de Cristo pela igreja. E tudo que Cristo fez pela igreja, tudo que ele faz pela igreja, tudo que ele provê e sustenta a igreja como cabeça da igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos. Nós vamos orar agora neste sábado, primeiro dia do mês, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar ao Senhor hoje os casais, em nome de Jesus, pedindo a Deus que o Senhor dê ao marido sabedoria e discernimento, que ele possa ter, ó Deus, em nome de Jesus, este discernimento para atender, suprir as necessidades da sua esposa, para cuidar dela, para sustentá-la, em nome de Jesus. Que ele possa ser um exemplo na sua casa, um exemplo para sua esposa, para os seus filhos. E a esposa também, Senhor, que ela possa respeitar o marido, sujeitar-se ao marido, em nome de Jesus, dando exemplo também para os seus filhos de uma família que ela está dentro do padrão da palavra de Deus, em santidade, onde o marido é o cabeça e ele dá a sua vida pela sua esposa, pela sua família, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama da sua graça, derrama do seu poder sobre cada casal. Abençoa, Senhor, cada casal. Vai tirando, Senhor, todo espírito de divisão, de confusão, em nome de Jesus. E, Senhor, restaura, reconcilia os casais, em nome de Jesus. Meu Senhor, derrama sobre cada um, cada coração, um amor, Pai, um amor novo, renovado pelo cônjuge, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja perdão, que haja amor, que haja paz em cada lar, em cada família, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos nesse dia, Senhor, a tua bênção, a cobertura com o sangue de Jesus sobre os casais, sobre as famílias, sobre a viúva, o viúvo, os solteiros, as solteiras, abençoa com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada um. Derrama da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus, envia os teus anjos para ministrar nas vidas, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, 7 horas, o devocional com a pastora Ana. E amanhã, como eu já disse, nós temos às 19 horas culto com Santa Ceia. Prepare a sua partícula ali do pão, o seu copinho com suco para participar da Santa Ceia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua casa. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Um forte abraço a todos.